Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por esta gloriosa oportunidade. Mais uma vez, o Senhor tem nos concedido de nos reunirmos, irmãos, para juntos estarmos mais uma vez ouvindo a gloriosa palavra de Deus, que certamente tem falado aos nossos corações de muitas maneiras. Amados, queridos irmãos, nós temos visto aí o desdobrar de toda a situação em relação ao Covid-19, e nós não temos, irmãos, aí uma previsão ao retorno dos nossos cultos presenciais. Nós não sabemos ao certo quando é que nós vamos estar novamente reunidos ali na nossa congregação e nem nas outras congregações também. Por ocasião disso, irmãos, eu estou com um propósito de iniciar na noite de hoje com os nossos irmãos um estudo, irmãos, sobre as parábolas do Antigo e do Novo Testamento. Nós bem sabemos, irmãos, que as parábolas são um recurso de linguagem que Jesus muito se utilizou para falar, irmãos, e expressar as grandezas e verdades do reino de Deus, usando de comparações do cotidiano daquele povo humilde e simples para explicar as verdades espirituais do reino de Deus. Então nós vamos, a partir de hoje aqui, dar início às parábolas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, nós vamos encontrar Jesus, que foi o maior dos mestres, e ele se utiliza deste recurso de parábolas para, então, por 40 vezes aproximadamente, falar do reino de Deus, trazendo, irmãos, uma explicação simplificada com aquilo que aquele povo simples vivenciava no seu cotidiano. Nós vamos olhar na história de Israel, e pelo menos no Antigo Testamento, nós encontramos 10 parábolas ditas pelos profetas. Pelo menos 10 vezes Deus utilizou a vida dos profetas para falar a Israel, para falar aos reis ou para falar aos juízes da cidade ou ilustres daquelas cidades através das parábolas. Então nós vamos, a partir de hoje, irmãos, olhar a primeira parábola do Velho Testamento, que está no livro de Números, no capítulo de número 23 e 24. Capítulo de número 23 e 24 estão aqui contidas as primeiras parábolas da nossa Bíblia. E nós vamos ler aqui então Números, capítulo de número 23, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão lhe havia dito. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica junto do teu holocausto. Enquanto eu me retiro, talvez o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te testificarei. E afastou-se para um monte. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Voltando para ele, encontrou-o junto dos seus holocaustos, ele e todos os líderes, ou todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua palavra. De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa Jacó, vem, denuncia a Israel. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, aqui nós encontramos uma palavra que revela a nós, irmãos, o intento, a intenção,
as motivações do coração dos nossos adversários. É bem certo, irmãos, que Moabe, nesta passagem, ele representa o próprio diabo em relação à igreja. Nós olhamos para esta passagem bíblica e vamos compreender, irmãos, que Balaque, o rei dos Moabitas, e os Moabitas não eram um povo estranho a Israel. Os Moabitas tinham um certo grau de parentesco com Israel, pois eles eram filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão. Você percebe aqui que os Moabitas, eles estão incomodados porque Israel foi liberto do Egito e agora está alojado no deserto, já muito próximo das habitações dos Moabitas, dos Amonitas, dos Amalequitas e todos aqueles povos que habitavam a região de Canaã. A Bíblia diz, irmãos, que por ocasião de Israel estar, irmãos, assentado nessas proximidades de Moabe, o rei dos Moabitas, por nome de Balaque, ele então contrata o profeta Balaão para que o profeta Balaão fizesse duas coisas. Está no versículo de número 7. Amaldiçoasse a Israel e denunciasse a Israel. Isto é, que ele trouxesse sobre Israel palavras de maldição e que também condenasse Israel, trazendo diante de Deus acusações contra Jacó. Observe, amados e queridos irmãos, que quando ele está, irmãos, negociando com Balaque, Balaque então diz o seguinte: a única maneira de Deus responder às nossas petições, aquilo que nós estamos perguntando, é oferecendo a Deus sacrifícios. Balaque, como um profeta, ele tem a receita de como buscar a Deus e de como obter de Deus uma resposta. Ele então, irmãos, declara a Balaque que ele levantasse, erigisse, edificasse 7 altares. Destes 7 altares, em cada um deles, eles ofereceriam um boi e também um cordeiro ou um cabrito. É interessante que a Bíblia deixa bem clara, no versículo de número 2, que tanto o rei dos Moabitas, Balaque, quanto o próprio profeta Balaão ofertaram a Deus este sacrifício juntamente. A Bíblia vai dizer então que ele agora olha para Balaque. Balaão diz assim: eu vou me retirar, eu vou para outros montes, para que assim, se Deus quiser, me responda. E aquilo que Deus me falar, isto eu tornarei para trazer a você. Então Balaão, ele sai, irmãos, da presença de Balaque, depois de ter ofertado os sacrifícios, com 2 funções: amaldiçoar o povo e trazer, irmãos, as condenações ou trazer as acusações do povo para diante de Deus. Quando então Deus se apresenta a Balaão, Deus responde a Balaão o seguinte: aqui está revelada a primeira parábola, do versículo de número 8 ao versículo de número 11. Observe que coisa gloriosa, irmãos. Deus está falando acerca de Israel. Deus olha para Balaque, Deus olha para Balaão, observa o sacrifício que foi apresentado e vem com uma resposta. A resposta de Deus é a seguinte: não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não há quem possa amaldiçoar o que Deus abençoou. Que coisa gloriosa, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no versículo de número 8 ao versículo de número 10, olha o que está escrito: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como eu detestarei ou acusarei aquele que Deus não detesta ou jamais condenará? Observe que quando ele fala estas palavras a Balaque, Balaque, olhando para Balaão, diz assim: mas eu te contratei para amaldiçoar, eu te contratei para que você acusasse-os diante de Deus. E a resposta de Deus é: ninguém há que possa amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa. Em outras palavras, amados e queridos irmãos,
o adversário das nossas almas, luta e trabalha de contínuo para trazer maldição sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, para trazer sobre as nossas vidas acusação, pois a palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo de número 8, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Quem intentará acusações sobre os escolhidos de Deus, se é Ele, Deus, quem o justifica? Louvado seja o nome santo do Senhor. Sobre Israel, irmãos, havia de Deus uma palavra empenhada que ninguém poderia amaldiçoar o que Deus havia abençoado. Jamais Deus traria, irmãos, a oportunidade do vosso adversário se levantar contra a sua vida para amaldiçoá-lo ou para intentar contra vós acusações ou condenações. Louvado seja o nome santo do Senhor. A parábola aqui é justamente esta. Não há quem possa amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa. Não há quem possa, irmãos, decretar condenação sobre aqueles que Deus jamais condenará. A parábola aqui, a comparação é: ninguém pode desfazer o que foi feito por Deus. Ninguém pode desmandar a voz do Senhor. Ninguém pode fazer voltar atrás ou cair por terra a palavra que Deus empenhou sobre a minha e sobre a sua vida. A promessa de Deus não se pode quebrar sobre o seu povo. Louvado seja o nome santo de Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos. Nós observamos que Balaque, ele tem uma estratégia. Balaque, ele começa a oferecer os seus sacrifícios e, na crendice pagã, eles acreditavam que o 7 era o número da perfeição de Deus, e a Bíblia também assim o declara, e ali eles oferecem diversos sacrifícios, 7 altares, 7 sacrifícios, 14 animais sacrificados, 2 sobre cada altar, um novilho e um cordeiro. Amados, muitas vezes, aqui Balaque nos ensina que ele é o profeta das barganhas, ele é o profeta das jogadas com Deus, ele é o profeta das ofertas que querem comprar o coração de Deus. Irmãos, quantos são os profetas que nos últimos dias têm se vendido ou têm tentado comprar a Deus com aquilo que eles podem ofertar? Vendem-se bênçãos, vendem-se curas, negociam com Deus portas para que se abram, ou negociam com Deus aquilo, irmãos, que é para castigo daquelas pessoas que nos fizeram mal. Amados, queridos irmãos, Balaão está vivendo um contexto de muitos irmãos e igrejas, por que não dizer até cantores, que muitas vezes louvam a Deus com um sentimento, irmãos, de vingança, com um sentimento, irmãos, de ver Deus pesar as mãos sobre aqueles que nos afligiram, de ver Deus, irmãos, se levantar para oprimir as pessoas que me trazem desconforto. Balaão é esse tipo de profeta. Ele está ofertando a Deus 7 vezes, como quem diz: não, eu estou dando um sacrifício grande, Deus precisa atender aquilo que eu estou clamando. Amados, aprenda nesta passagem que não é aquilo que ofertamos, nem a quantidade do que podemos fazer para Deus, que trará para a nossa vida a resposta que queremos ou almejamos ouvir. Deus, sim, mostra-nos através desta palavra que Ele está pronto para responder aos nossos clamores. Mas nem sempre a resposta de Deus anda de acordo com aquilo que deseja o meu coração. Deus traz uma resposta para Balaque através de Balaão, mas a resposta é: não se pode amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa. Não se pode trazer sobre as pessoas que Deus não condena condenação. Ninguém há que possa se levantar para acusar aqueles que Deus mesmo
não os acusa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso eu e você, irmãos, temos motivo de sobra para glorificar a Deus, porque em meio a todas as acusações e condenações que o inimigo tenta tramar ou levantar contra as nossas vidas, quando ele pronuncia estas acusações diante de Deus, a resposta de Deus é: o sangue do meu Filho amado Jesus Cristo os purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos lava e nos traz a condição de adentrarmos a presença de Deus sem o peso da acusação ou o dedo da acusação sobre a nossa face. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz então que o primeiro sacrifício eles ofertam sobre um monte chamado Pisga. Este monte Pisga é o mesmo monte Nebo, aonde o próprio Moisés foi recolhido por Deus. Este é o monte da visão. É ali que Deus faz, irmãos, Balaque enxergar que não há como ir contra os editos de Deus. Balaque, então, irmãos, muda a estratégia, ou muda pelo menos o ponto de vista. Ele vai para um monte mais alto, um monte chamado Zofim, um monte Zofim. Este monte Zofim, irmãos, significa torre de vigia, ou do alto aonde se espiam as vidas dos outros. Observe, irmãos, que lá no monte Zofim, ele, mais uma vez, recebe a determinação de edificar 7 altares. Em cada um destes altares, mais uma vez, ele vai sacrificar um novilho e um cordeiro. Assim que eles sacrificam, Balaão olha para eles e diz o seguinte: fiquem aqui, você Balaque, rei dos Moabitas, e seus príncipes, e eu falarei com Deus, e aquilo que Deus me falar, isto eu notificarei a vós. Ele então sai mais uma vez da presença de Balaque, e é interessante, irmãos, quando nós observamos que o adversário é aquele que fica sempre nos montes Zofim à nossa volta. É aquele que fica vigiando a nossa vida dia e noite, buscando, irmãos, uma falha, tentando apontar em nós algum tipo de fraqueza. O adversário está constantemente com os olhos sobre a nossa vida. E por que não dizer, em Hebreus diz que nós estamos, irmãos, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Existem pessoas, irmãos, observando, palmeando, tateando cada passo e cada atitude das nossas vidas para procurar em nós algo que possa trazer desabono, trazer, irmãos, algo que nos constranja diante de Deus. Eles estão neste monte, agora um pouco mais alto do que o primeiro monte. Eles estão ofertando sacrifícios e esperando de Deus uma resposta. Quando o profeta Balaão retorna a eles, o profeta Balaão, então, olhando para o Balaque, ele diz assim: Deus mandou uma resposta para você, Balaque. Capítulo 23, versículo 19 ao 23. A segunda parábola aqui utilizada pelo profeta Balaão é: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Recebi mandato de abençoar e eu não posso fazer o contrário. Eu não posso revogar. Que coisas que Deus tem feito a este povo. Irmãos, que coisa gloriosa. Quando nós falamos de parábola, nós falamos de comparação. Balaão vem com esta parábola a Balaque dizer o seguinte: quando você, Balaque, tiver intenção de amaldiçoar este povo, lembre-se de uma coisa: você pode comparar qualquer um a qualquer outro, mas você não pode jamais comparar o Deus de Israel aos homens que estão à sua volta. As palavras dos homens que você conhece não podem ser escritas, eles não sustentam hoje de pé o que deitado ou sentado falaram. Eles não podem dar valida àquilo que eles prometem, porque eles não têm o controle do próprio fôlego de vida no nariz de cada um deles.
Deus não é homem para que minta, louvado seja o nome santo de Jesus, nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus falaria alguma coisa que ele não poderia cumprir? Ou Deus falaria algo a nosso respeito que ele não confirmaria a cada um de nós? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você, meu amado, querido irmão, estiver passando por problemas, por momentos de acusações, por fragilidades da sua vida, não compare este Deus a nenhum outro homem que você conheça. Não coloque Deus em pé de igualdade com profetas, com reis, com sacerdotes, com apóstolos, pois o nosso Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele cumprirá, e o que ele lançou a nós como promessa, ele confirmará. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. E Balaão confirma estas palavras dizendo: que coisas tem feito Deus por este povo, louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, quantas são as vezes que o adversário das nossas almas, quando se levanta contra nós, achando que já nos derrotou, que já nos conquistou, que já nos abateu, ele se surpreende, irmãos, com um Deus que não volta atrás na sua palavra, que disse que abençoaria e abençoado está. Maldição alguma chega à sua tenda sem causa, sobre a sua casa não vale encantamentos, não há, irmãos, adversário que possa tocar na sua vida enquanto o Senhor for o seu baluarte. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra gloriosa, irmãos, que Balaque está ouvindo da boca de Deus acerca deste povo. É interessante que pelo menos 7 parábolas há nesse texto. Dentro destas parábolas, Balaão está se levantando e dizendo para Balaque, em outras palavras: Balaque, Deus falou acerca de Israel, que Israel é como um unicórnio, que quando se levanta, quebra e moe os ossos dos seus inimigos. Talvez você esteja pensando que o unicórnio aqui seja um animal da mitologia. Não. O unicórnio aqui é semelhante a um rinoceronte. Um rinoceronte, quando se levanta numa peleja, meu irmão, ele vira caminhões, ele derruba árvores, ele levanta, irmãos, bois do chão, ele destrói os ossos, ele quebra com aqueles que ele passa por cima e com o seu chifre, ele destrói todos os seus adversários. O que Deus está falando através de Balaão para Balaque é o seguinte: Balaque, o conselho de Deus para a sua vida é: sai da frente de Israel, deixe eles em paz, porque se eles se levantarem contra você, você vai estar na situação de alguém que está tentando pegar um rinoceronte pelo chifre, a unha. Você vai se acabar, ele vai te moer e vai triturar os teus ossos. Sabe por quê? Porque como um rinoceronte Israel é, e como uma leoa que sai para caçar, assim está Israel. Amados, o que ele queria dizer era o seguinte: a parábola aqui é exatamente esta. Você já viu quando uma leoa se levanta para caçar? Ninguém cruza o seu caminho. Sabe por quê? Porque quem cruzar o caminho de uma leoa que se levantar para caçar, vira a presa, vira a caça. O conselho de Balaão, ou de Deus dado a Balaão para Balaque, é: não atravesse o caminho de Israel, porque Israel é uma leoa que está saindo para caçar, e se você interferir nos projetos de Israel, você vai virar a caça. Louvado seja o nome de Jesus. Vai além disso, ele diz assim: mais do que isso, o nosso Israel, ele é como um leão que deitou depois de comer as carnes da sua presa e de lamber todo o seu sangue. Ele está, irmãos, se inclinando e deitando para descansar. Irmãos, tem uma coisa: o leão, depois de alimentado, ele está com todas as suas forças. Isto é, ele está se inclinando, está se deitando como um repouso. Mas não mexa com ele, porque quando ele se levanta para uma peleja, ele vai na determinação do seu coração
Por isso, algumas expressões e muitos filmes colocam coração de leão. O coração do leão, irmãos, quando determina que ele vai sair à peleja, ele não volta atrás sem ganhar a batalha. Ele está dizendo a Balaque: Balaque, você como rei dos Moabitas, fica quietinho no seu canto, não mexa com Israel, porque Israel é um leão que está deitando para descansar depois de ter se alimentado muito bem. Se você despertar este leão, ele vai se lançar com determinação sobre a sua vida e não haverá quem possa fazê-lo voltar atrás. Louvado seja o nome santo de Jesus. Isto vale para a igreja, irmãos. O leão, o nosso adversário que ruge como um leão, todo o tempo brama ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está lá no Monte Zofim, como um vigia, olhando e buscando, irmãos, uma brecha para que ele possa entrar e fazer a arruaça dele. Porém, a igreja é um leão adormecendo, é um leão que está se deitando para descansar. Se nós nos levantarmos na presença de Deus, não haverá adversário, não tem Balaque, nem Moabita, nem Amalequita, nem Amonita, nem quer quem seja, para que possa fazer frente à igreja poderosa do Senhor. Nós somos, irmãos amados e queridos, um povo temido sobre a face da terra, porque quem luta ao nosso lado é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que rege todas as nações com vara e cetro de ferro. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia então vai dizer, irmãos, que eles saem do Monte Zofim e eles vão para o Monte Peor. Monte Peor, Peor significa brecha, significa fenda, significa vão. Observe que eles vão para um monte mais alto que tem por nome brecha. Quanto mais eles subiam, perceba que eles estão montando 7 altares. Por 3 vezes, Balaque está edificando 7 altares. Por 3 vezes, nestes 7 altares, ele está oferecendo a Deus um sacrifício em cada um desses altares, um novilho e um cordeiro. 21 animais estão sendo mortos nestes altares. 21 novilho e 21 cordeiro, sendo mortos nesses altares. Cada monte que ele se dirige é um monte mais alto do que o outro. Como quem está dizendo, vamos subir mais um pouco. Quem sabe lá mais alto, mais perto de Deus eu fique e mais Deus possa enxergar as falhas deste povo. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que quando Deus olha para nós, Ele nos tem escrito na palma das suas mãos. Quando Deus olha para mim e para a sua vida, o que Deus enxerga em nós não são as nossas falhas, os nossos pecados, mas a aliança que fizemos com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele olha para os furos das suas mãos e ele lembra que aquele sacrifício pagou o preço da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz então que ele, olhando para toda esta situação, e lá no Monte Peor, no Monte da Brecha, ele está buscando uma falha em Israel e ele está mostrando para Deus Israel da parte do deserto. Amados, muitas vezes é no deserto da minha vida, é no momento das minhas dificuldades que o diabo quer apresentar as minhas falhas. Não são poucas as pessoas que mostram ou demonstram fraquezas no momento das dificuldades. Você observe, irmãos, que bastou 30 dias. João Batista estava preso, estava para ser decapitado, e em menos de 30 dias, ele manda os seus discípulos perguntarem se Jesus era o Filho de Deus mesmo ou se haveríamos de esperar por outro. Observe que a dificuldade faz balançar o nosso coração. Muitas vezes, o adversário das nossas vidas se coloca no Monte Peor, no Monte das Brechas, quando muitas vezes na fraqueza das lutas que venhamos passando, nós estamos sendo observados para que ache em nós alguma brecha. São nas brechas que damos na nossa vida que o adversário vem, irmãos, tentar dominar e tomar conta de cada um de nós. Mais uma vez o adversário sobe no monte mais alto
para procurar as brechas de Israel. Olha somente para uma banda de Israel. Muitas vezes o inimigo, ele só olha para um lado da nossa vida. Geralmente os olhos do nosso adversário vão estar fitos nas falhas que cometemos mediante as dificuldades que estamos enfrentando. E não é incomum, no meio das dificuldades, alguém se perguntar: será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer alguma coisa? Por que é que Deus não responde? E os porquês começam a surgir e o adversário vai se aproveitando destas brechas. Porém, irmãos, a palavra de Deus é gloriosa. A Bíblia diz que Balaque oferta com Balaão este sacrifício no terceiro monte. E ali Balaão vai ao encontro de Deus e mais uma vez Deus fala a Abraão como falava a qualquer outro profeta de Israel. E a palavra que ele traz agora, lá no capítulo 24, versículo 8 e 11 de Números, ele vai trazer a terceira parábola, dizendo: Deus manda falar aos ouvidos de quem ouvir as palavras do Todo-Poderoso, e aqueles que a ouvirem estarão em êxtase com os olhos abertos. Olha que coisa gloriosa. A Bíblia relaciona Israel como um povo de olhos abertos, isto é, de visão espiritual. Balaque não estava conseguindo enxergar que o assunto já estava encerrado. No que diz respeito, irmãos, ao adversário acabar com a sua vida, com a sua família, Deus já determinou e já declarou a seu respeito que ninguém há que possa amaldiçoar você sendo abençoado de Deus. As bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus não mudou na sua palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Observe então que nesta terceira parábola, ele vai dizer assim, que aqueles que ouvirem a palavra de Deus estarão em êxtase com os olhos abertos. Olha que coisa gloriosa, irmãos. No capítulo de número 24, olha o que o profeta Balaão começa a falar sobre Israel. Aqui no versículo de número 15 em diante, diz assim: Então proferiu a palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Ele tem a visão do Todo-Poderoso, cai em êxtase, porém de olhos abertos. Eu verei, mas agora o contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro que quebrará os frontes de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será conquistado, e Seir, o seu inimigo, também será conquistado. Mas Israel fará proezas. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes da cidade. Que coisa gloriosa, irmãos! Balaão, um profeta pagão, um profeta negociante das coisas de Deus, está aqui proferindo uma das maiores profecias bíblicas acerca de Jesus Cristo. Ele está dizendo que de Israel brilhará uma estrela e sairá dentre Jacó, de um dos seus filhos, aquele que vai ser rei e vai destruir Moabe, vai destruir os filhos de Sete, vai destruir todas as nações que se levantarem contra Israel, porque sobre as suas mãos estará o cetro eterno. Isto fala de Jesus Cristo, aquele que viria como promessa de Deus para reinar não só sobre Israel, mas para reinar sobre toda a Israel de Deus, incluindo a igreja nossa, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Perceba então que na terceira parábola, eles estão já no terceiro monte, ofertando já o 21º sacrifício e estão cada vez mais altos. O que mostra para nós que Deus não está, irmão, se importando com a quantidade de sacrifícios feitos por homens.
que Deus não se importa o quanto você possa subir, porque isso não te aproxima de Deus. Estar, irmãos, em lugares altos, se destacarem, buscarem lugares de privilégio, isto não tem nada a ver com o cumprimento da vontade de Deus para a nossa vida. Neste momento que nós estamos atravessando, quem sabe, muitos de nós estão, irmãos, só com a havaiana nos pés, estão, irmãos, com o feijão na panela e talvez seja o último. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, sobre a sua tenda não valem encantamentos, toda maldição cai por terra. Não há quem possa estender o dedo do acusador sobre a sua face, porque o Senhor tem te abençoado e ninguém pode dizer o contrário. Ali o Balaão disse, o Senhor abençoou e eu não posso revogar. A palavra de Deus é irrevogável para a tua vida e para o teu coração. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Por isso, no capítulo de número 24, dentro das parábolas que Balaão está dizendo a Balaque, no versículo de número 9, eu quero ler com os irmãos, 24, versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus. Como um leão, encurvam-se e deitam-se, como leoa, quem os despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe qual é o resultado disso? Mais uma vez, Balaque sai frustrado, sai incomodado e, por que não dizer, sai irado. Versículo de número 10, olha o que Balaque vai dizer. Encolerizou-se contra Balaão, bateu as mãos e lhe disse, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas estas 3 vezes os abençoaste. Agora foge, vai para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas o Senhor te privou desta honra. Balaque, irmãos, queria dar tanto ouro, tanta prata, tantos bens para Balaão, que nunca mais ele precisaria ser profeta. Mas agora ele diz assim, te chamei para amaldiçoar e você faz o contrário. Tudo que eu te pedi, você não fez contra o meu inimigo. Eu queria te honrar muito, porém eu não vou te dar mais nada, porque assim Deus não quis que você fosse honrado. Olha a palavra de Balaão. Versículo de número 12, capítulo 24. Balaão respondeu a Balaque, não falei eu aos teus mensageiros dizendo, ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, não posso obedecer à ordem do Senhor. Não posso desobedecer à ordem do Senhor, fazendo bem ou mal. De meu próprio coração, aquilo que o Senhor disser, isto falarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não negociemos com as verdades da palavra de Deus. Você, meu amado e querido irmão, é um povo abençoado. Você é um povo amado de Deus. Em todo o tempo, as boas mãos do Senhor se estenderam em favor da sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nem todo o ouro e nem toda a prata do mundo pode comprar a condição que Deus te colocou frente aos olhos do Senhor. Você é um povo seleto, um povo escolhido, um povo separado. O próprio Balaão vai dizer, este povo é inumerável, como o pó da terra. Quem o poderá contar? Isto fala, irmãos, da nossa prosperidade, da multiplicação de Deus sobre a nossa vida. Nada há de nos faltar em tempo algum. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. E a maior inveja que, na verdade, Balaão sentia de Israel está aqui no versículo de número 10 do capítulo de número 23. Observe a palavra de Deus. Quem pode contar o pó de Jacó, ou numerar a 4ª parte de Israel? Que morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o fim deles. Irmãos, sabe por que o inimigo tem tanto ódio da minha vida e da sua vida? Sabe por que ele tenta de todas as maneiras destruir a minha vida e a sua vida? Não é por outra razão, é porque ele reconhece
que eu e você recebemos de Deus um nome escrito no livro da vida e de lá ninguém pode apagar. Louvado seja o nome santo de Jesus. Balaão disse assim: bem queria eu morrer a morte dos justos, ter a mesma morte, o mesmo fim que Israel tem Deus planejado para eles. Queria eu morrer a morte dos justos e ter o mesmo fim deles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, irmãos, o que Balaão está encerrando aqui para dizer é que o nosso Senhor e Salvador, Ele tem o cetro em suas mãos. Ele está no comando de toda e qualquer situação. Nada fugiu ao controle das mãos do nosso Deus. A Bíblia diz em Jó, no capítulo de número 42, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó continua o texto dizendo o seguinte: uma vez eu perguntei ao Senhor, porém a segunda vez eu não farei. Levarei a minha mão à boca e calarei, porque antes eu conhecia a Deus por ouvir falar, mas agora eu o conheço de andar contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu irmão, é nas lutas que nós temos experiência com Deus. É nas dificuldades que nós sentimos o cuidado de Deus. É no momento em que os nossos adversários se levantam para acusar, para intentar contra nós os seus planos, para tentar, irmãos, amaldiçoar as nossas vidas. É neste momento que nós percebemos, irmãos, a gloriosa mão do Senhor em favor daqueles que o temem, e Ele os livra. Louvado seja o nome santo de Jesus. Não importa, irmão, se alguém diz que o teu nome vai estar escrito na boca do sapo, se fizeram um trabalho, se acenderam vela, se lançarem cachoeiras, não importa, sobre a sua vida não vale encantamentos. A palavra de Deus sobre você é: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não sou filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa. O que eu falei, porventura, não cumpriria? O que eu profetizei, porventura, não confirmaria? Que coisas tem feito Deus a nosso respeito? Louvado seja o nome santo do Senhor. Fica com esta palavra, meu amado, meu querido irmão. Guarda de Deus estas parábolas, pois quando você estiver nas dificuldades, não compare a Deus com ninguém. Deus não é homem e nem filho de homem. Deus não pode ser comparado. A sua palavra jamais cairá por terra. Passarão céus e terra, mas as palavras de Jesus hão de se cumprir uma a uma sobre as nossas vidas. Balaque perdeu, Balaque quebrou os dentes nesta noite. Vitória e vitória em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e pedir oração pela vida da família Rocha, que ontem sepultaram o bisneto do nosso irmão João Rocha, o Heitor, um bebezinho, irmãos, de 5 meses, que infelizmente parece que a Covid levou. Mas está nas mãos do Senhor. Tudo está sob o controle e sobre a ordenança deste Deus maravilhoso. Por isso eu quero orar com cada um dos irmãos e pedir a Deus que continue guardando aos nossos irmãos que têm participado da live conosco. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor e Deus santo, eu te apresento nesta hora, Senhor, a vida e a família de cada um dos teus servos aqui representados, ó Pai. Que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus amado e querido, trazendo saúde, força, vigor, alimentando-os na alma, no coração, Senhor, trazendo vitórias, ó Deus, a cada dia mais e mais. Senhor, eu te apresento a vida do nosso irmão Abraão, que passou por uma cirurgia, Senhor, no seu estômago, que ali, ó Deus amado, está em sua recuperação, no seu lar. Deus abençoe a vida do teu servo.
aos nossos irmãos, ó Deus amado e querido, da família Rocha, que o Senhor possa confortar, ó Deus, consolar e fortalecê-los, ó Deus, trazendo saúde aos teus servos. Pai de amor e Deus Santo, assim eu te peço estas bênçãos, ó Pai, que elas se estendam sobre a casa, sobre a família de cada um dos teus filhos. Pai amado e santo, nós cremos e acreditamos na vitória. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém e amém, Jesus, e graças a Deus. O irmão da irmã Magnólia já está de casa, né? Sim, a irmã Magnólia também já estava agradecendo pelo seu cunhado, que já está de retorno ao seu lar. Também foi vítima da Covid, mas Deus tem alcançado o seu servo pelas orações da amada igreja. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus e o Senhor continue falando ao coração de cada um de vocês. Tinha algum recado, Juliana? Muito bem. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos. O que quer a bênção, digam comigo. Amém e amém. Que Deus abençoe a vossa vida. Continue falando ao seu coração. Um beijão no coração, um forte abraço, uma ótima noite de paz a todos.